No meio da- Eu vou botar pra gravar aqui no celular. Ai, ai. Muito bem, vamos lá então para a nossa segunda aula aqui do tema, né, no segundo capítulo do livro da Politização da Bíblia. Esse capítulo já bem conteudista, digamos assim, né, com bastante conteúdo, o Han ele aborda a influência do pensamento de Marcílio de Pádua e de Guilherme de Ockham, né, no que diz respeito à secularização da sociedade. Marcílio, como o próprio Han deixa explícito aqui no livro, ele tinha uma intenção claramente secularista. Então não é que ele tinha uma tese filosófica e essa tese filosófica, por consequência, acabou contribuindo com a secularização, como é o caso do Ockham. O Ockham não tinha essa intenção, mas ele, o pensamento dele contribuiu, jogou gasolina na fogueira. O Marcílio não, o Marcílio tinha um projeto mesmo, ele tinha uma intenção clara, declarada, inclusive assumida, de que ele queria a secularização total da sociedade. Veja, eu comentei com vocês, né, na introdução que eu dei na última aula, a grande influência do pensamento islâmico em toda essa corrente. E Marcílio, ele é também declaradamente um averroísta. E, no campo da política, um averroísta político. Ou seja, ele assume a posição de Averroes no seu raciocínio filosófico. Só relembrando, então, Averroes, como ele estudou a filosofia de Aristóteles, ele acreditava que o Corão e Aristóteles, como ele era muçulmano, ele dizia que o Corão e Aristóteles têm contradições, ou seja, eles não entram em acordo. Na posição pessoal do Averroes, ele achava até que se deveria ignorar o Corão e seguir Aristóteles. E com isso, ele dizia que, portanto, a fé e a razão elas são inconciliáveis. Aquilo que você recebe da fé é algo que você aceita, né, como um dado, pronto, você não busca compreender com a razão. Você simplesmente aceita, consente, ainda que seja totalmente contraditório. E a filosofia compreende racionalmente o mundo. Mas filho, como um bom averroísta, só que cristão, bota entre aspas, porque é um grandíssimo filho da puta, ele, sendo esse cristão averroísta, ele transporta essa visão que é do Islã, que o Averroes tinha, para o cristianismo. Ele diz o seguinte: tudo que é relacionado à fé, a gente não discute racionalmente. Simplesmente aceita ou não aceita. Ele pendia mais para o lado que ignora. Né? Relega a condição de crença subjetiva. Você vê que tudo aquilo que é característico da modernidade, que a gente vai ver em Kant, né, e nos outros demais iluministas, já está tudo ali, no Marcílio, no seu Tratado Defensor Pacis. Né? Então ele vai dizer que você simplesmente não considera. E aquilo que é argumento metafísico, o Marcílio fala que é um argumento teológico. Então, por exemplo, o princípio de causalidade, né, que remonta ao primeiro princípio, que é Deus. Né, o princípio da ordem universal, né, o princípio do primeiro motor, o princípio da finalidade. Tudo isso, ele diz que não há razão filosófica suficiente para nós crermos sem a fé. Na verdade, é o engodo que ele queria. Ele simplesmente diz isso, mas não prova. Os argumentos dele são falaciosos. Né? Porque ele apela para um tipo de ceticismo, no qual você diz que quando você observa o princípio de causalidade, você de fato não está conhecendo, você só está... É aquela velha história, você está projetando o que você acha na realidade. Né? Como que eu projetaria isso na realidade se eu não estivesse na realidade? Eu não sei. Né? Mas eles afirmam isso. Então ele vai dizer que tudo que o que soa, no fundo ele vai acabar falando, ele vai pegar todas as verdades metafísicas e teológicas e vai relegar a noção de crença subjetiva. E vai falar então que só o que ele classifica como conhecimento racional objetivo pode ser um conhecimento racional objetivo para ordenar a sociedade. Portanto, ele já começa falando ali, a igreja não tem que dar pitaco nenhum na sociedade. Quem tem que dar pitaco na sociedade é o Estado. E o Estado nasce do consenso dos cidadãos. Por quê? Já que não existe, veja, toda a tradição política de São Tomás é baseada no direito natural. Ou seja, existe uma noção de certo e errado e leis claras na realidade que eu conheço com inteligência e que depois a lei positiva deve seguir necessariamente. Ponto final.
Ele fala, não, a gente não conhece essa lei natural. Portanto, só há o consenso dos cidadãos. E o consenso dos cidadãos cria o governante. Então, portanto, é o governante que tem poder total na sociedade e ele deve administrar, inclusive, a igreja. A igreja é o contrário. A igreja deve ser administrada pelo Estado com leis que são compreensíveis pela razão. O que ele quer dizer com leis que são compreensíveis pela razão? Leis que não incluam verdades metafísicas e verdades teológicas, dados de revelação. Então, no fundo, é um critério que ele cria, que ele diz que é o racional. Aliás, não é que ele cria, é que ele aceita, né, da tradição averoísta. Vem desde, como eu falei, Sijar de Brabant e outros filósofos averoístas. Então, ele quer daí criar leis que sejam totalmente baseadas nesse conhecimento objetivo, vamos dizer assim, científico, né, da sociedade, que nada mais é no fundo do que dar ao governante a autoridade total para ele criar as leis. Por quê? Porque ele vai ter a autoridade última. E já que eu não tenho como averiguar na realidade se a lei dele é boa ou não, no fundo é só a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele representa a vontade do consenso. Na verdade, ele está antecipando aquilo que Rousseau vai repetir no Iluminismo. Né? Ele simplesmente faz isso. Com isso, a Bíblia ela passa a ser vista não como um livro que você vai conhecer a realidade através dele, mas simplesmente um livro de crença. Um livro de crença que estava na mão da igreja, mas que a igreja, né, por não estar fundamentada numa ciência objetiva, segundo o que ele diz, tem que submeter ao Estado. Então, para quem que passa a autoridade de interpretar a Bíblia? O Estado. E a interpretação da Bíblia tem que passar necessariamente por uma conveniência política. Então vocês percebem que a ordem das coisas são invertidas. Ou seja, agora a utilidade política está acima de qualquer outra utilidade que a Bíblia possa ter. É um absurdo. A inversão total do que é a própria Sagrada Escritura. Né? Portanto, o Estado vai interpretar a Bíblia da melhor forma possível. Melhor forma possível, ou seja, da forma como o governante quiser, para justificar o seu próprio governo. Vai ser esse a consequência real. A gente vai ver essa consequência concretizada, né, algum tempo depois, com Henrique VIII na Inglaterra. Ele vai se arrogar para si o direito de controlar a igreja, de interpretar a Bíblia, de interpretar os dogmas, etc. Veja como isso, aparentemente, nesse momento, inclusive, a partir daí começa a surgir até aquela frase, né? Deus dá ao rei, o rei dá a lei. Ou seja, Deus deu ao rei, logo o rei tem autoridade absoluta para dar a lei. Oi? Só que, ao dar autoridade ao rei, você não está dando à pessoa do rei ou à realeza, você está dando ao Estado. Tanto é que, por exemplo, na Inglaterra, a gente vê esse movimento quando o rei começa a perder poder e o parlamento começa a ganhar poder na Inglaterra. Quem que ganha a autoridade de interpretar a Bíblia? O parlamento. E até hoje, na igreja anglicana, o parlamento vota as coisas. Vocês imaginam que na década de 20 do século passado, o parlamento inglês votou se eles acreditavam no inferno. E decidiu que eles não acreditavam. Ou seja, a igreja anglicana não acredita no inferno eterno porque foi votado no parlamento. Até o Bertrand Russell tira sarro. Veja, está na mão total do Estado. Né? Ou seja, o Estado, como ele é a representação, é a organização máxima humana e o objetivo é ele que interpreta. Então, ou seja, toda a escritura é reinterpretada, né, para fins políticos. E tudo aquilo já vem ali dele. Ó. A gente pensa que está lá só em Hume, em Kant, em Hegel, em Comte, né? Essa noção de que, por exemplo, o que é dito como milagre, né, é irracional ou não pode ser sequer estudado pela razão. Não, já tem mais Marcílio. Ele já fala. Né? Tudo que a Bíblia diz que é sobrenatural, a gente não tem como verificar. O que ele está querendo? O que ele cria com essa história de não há como verificar? É mentira, no fundo. Ou seja, ou é uma crença mirabolante. E crenças mirabolantes ou crenças particulares não podem ser levadas como algo objetivo. Não podem ser levadas em consideração nem para se criar costumes, né? Padrões morais. Nada disso. Veja, o Marcílio não fez tanto sucesso em vida, só que a ideia dele ficou. É sempre assim que acontece, né? Você acha que vai ser um louco falando sozinho, né? Não, ele faz, passa 100 anos depois que o desgraçado morreu, começa todo mundo a estudar e começa a levar a sério e começa a querer aplicar aquilo. Inclusive ele influenciou muito Soares, etc. Né? Que cria um pensamento legalista. Ou seja, a lei é produção humana, né?
E que nem eu falei, tudo que é tido, né, dentro dos critérios deles como irracional na Bíblia é visto só como uma simples crença que não pode ser levada a sério numa discussão, muito menos política. Né? Então tudo isso vai, na prática, na sociedade, vai fazendo o quê? Que era a intenção deles, diminuir totalmente o poder político da igreja, a influência cultural da igreja, para aumentar o poder do Estado. É claro que muitos governantes viram nisso a oportunidade de ouro para eles terem poder, né? E foram financiando e incentivando isso. E o maior desastre é cultural. Por quê? Porque não há mudança política sem uma mudança profundamente cultural antes, que muda a visão de mundo das pessoas. As pessoas não aceitam um governo absoluto se antes isso aí não tiver já dentro do coração delas e imaginário delas. Eu vou ler um trecho até aqui do Dilworth, né, que ele fala um pouco sobre o Marcílio. O aspecto especificamente político do averroísmo de Marcílio consiste em sua abordagem totalmente secular de todas as facetas do Estado, inclusive aquelas relacionadas com a religião, a teologia e a igreja. O método averroísta pretendia mostrar que os problemas podiam ser investigados mediante procedimentos racionais apenas, com total independência da fé e da tradição teológica fundamentada na fé. Lembrando que esse racional aqui é a definição dele de racional. Né? Marcílio chega a esse resultado estabelecendo, no discurso 1, uma política baseada tão somente na razão e omitindo a ideia da vida eterna e da causalidade divina, sob o pretexto de que tais noções não são passíveis de análise pela razão. Para ter certeza, ele passa no segundo discurso a confirmar, entre aspas, por revelação, as conclusões racionalmente estabelecidas no primeiro. No entanto, o ponto que se destaca nesse procedimento é que ele permite o estabelecimento das principais doutrinas de uma filosofia política, desconsiderando totalmente a ordem sobrenatural. Assim, quando a revelação é invocada, no segundo discurso, para confirmar o primeiro, um sistema político completo, racional e não sobrenatural, já está pronto. E os textos das Escrituras podem ser selecionados e interpretados de modo a sustentar tal sistema. Ele usa depois a própria Bíblia para tentar justificar o sistema que ele criou aqui. Então, vocês veem que isso aqui não seria possível já sem antes uma destruição da inteligência. Né? Uma diminuição do critério que as pessoas têm de avaliação das coisas. Por exemplo, as pessoas aqui, quando começam a aceitar esse tipo de discurso, ela já não entende, por exemplo, o que é critério de prova, ela não entende o que é critério de contradição, ela não entende o que é critério de ser racional e irracional, ela não entende o que é critério de demonstração, ela já perdeu o critério. E que nem eu falei para vocês, se você não estuda lógica com rigor, e se você não estuda metafísica com rigor, o critério que você vai ter para pensar que uma coisa é racional ou não vai ser o critério vindo da cultura. Vai ser o critério do que você consegue imaginar. Né? Então, por isso que eu já falei para vocês, por exemplo, todo mundo acredita quando fala que, por exemplo, todo mundo acha, ou melhor, vamos dar um outro exemplo. Todo mundo, se eu falar assim, descobrimos uma evidência que os ETs vieram criar a vida aqui na Terra. Todo mundo acha isso muito racional. Né? Oi? Fala assim, que os ETs vieram criar a vida aqui na Terra. Todo mundo acha isso muito racional. Né? Agora, quando você fala, por exemplo, que o princípio de causalidade mostra a necessidade da existência de Deus, a pessoa ouve como se fosse um argumento de fé. Por que ela ouve como argumento de fé? Porque ela não sabe diferenciar o que é uma demonstração do que é uma hipótese. Os ETs estão hoje no imaginário. Então soa como racional. Porque está no imaginário da pessoa. Agora a existência de Deus já está martelado na cabeça das pessoas que é algo que é uma crença objetiva. Né? Então, por exemplo, as pessoas constantemente tem mais ali também. As pessoas constantemente igualam, por exemplo, as pessoas não têm formado na cabeça nem o que é a noção de Deus. Por exemplo, quando você vê piada, ou quando você vê o pessoal da esquerda falando, eles começam a falar assim, né? Mas o argumento que você ouve na rua, né?
nossa, mas existem cerca de, sei lá, 100 mil divindades. Como que eu vou saber que a cristã é a correta? Ou ela chega e fala assim, ah tá, se você morrer e descobrir que o Deus dos aborígenes da Austrália é o correto. A pessoa não tem nem noção do qual é a definição do Deus cristão. Porque todos os deuses pagãos, eles são personificações das forças da natureza. É o Deus do raio, é o Deus da chuva, é o Deus do mar, é o Deus do sol, é o Deus do vento. Ou seja, é uma personificação do vento, da chuva, do mar. Ou às vezes você tem uma filosofia, uma religião mais bem trabalhada, como o hinduísmo, que daí os deuses vão ser os deuses serão com vontade de entrar mesmo. Vai lá abrir, pelo amor de Deus. Quem sou eu para negar essa pessoa de entrar? Negar entrar. Se ela não entrar, tem infarto essa pessoa aqui. Até perdi o raciocínio. Deuses pagãos. Isso, o hinduísmo, que é uma religião mais bem elaborada, que é uma metafísica mais sofisticada, os deuses deles não são forças da natureza, assim, uma coisa muito óbvia, como a chuva, o sol, mas são princípios metafísicos. Então, por exemplo, você pega lá o Trimurti hindu, tem lá. Tem gente que fala, trindade também tem no hinduísmo. Tem o teu rabo. Você não entendeu o que é trindade, você lê, falou que é 3 pontos, você acha que é a mesma coisa. Né? O Trimurti hindu é Brahma, Vishnu, Shiva. Só que no Trimurti hindu, o que ele representa? Princípio, conservação e renovação. Isso aí, na verdade, não se refere ao primeiro princípio único do universo, mas à dinâmica do próprio universo, que tem um princípio, tem uma conservação e depois tem uma destruição para uma renovação. Shiva é exatamente o deus da renovação. Né? Tanto é que ficou famoso agora aquela frase do Bhagavad Gita por causa do filme do Oppenheimer. Ele cita uma frase do Bhagavad Gita que ele fala que ele viu, que ele pensou na hora que ele viu a bomba explodindo, que é o seguinte: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Que é o quê? É o próprio na narrativa ali da história. O Krishna, que é uma encarnação de Vishnu, para convencer a Arjuna que ele tem que cumprir o dever dele, ele se transforma na deusa Kali, que é a morte. Ou seja, ele está mostrando que ele mesmo se torna daí a destruição. Né? Então, ou seja, se você analisar todas as religiões pagãs, todas elas são isso. Os deuses pagãos, eles são a própria natureza, seja ela um princípio metafísico do mundo ou, de fato, quando a religião é mais simples, a força da natureza mesmo. Né? Se você pegar, por exemplo, a Umbanda, você também tem. Os Exus são isso. Eles são entidades que são da renovação. Né? Tanto é que os deuses pagãos não existem Deus mau e Deus bom. Eles são neutros. Porque eles todos são vistos como alguém que tem o seu papel a cumprir. A destruição é importante. Você precisa destruir para nascer de novo. Ou seja, é uma mera observação da natureza e daí você cria uma projeção. Aí sim você cria uma projeção. Agora, o Deus cristão não é isso. O Deus cristão é o princípio primeiro do universo. É a causa primeira. A causa primeira é única. É inclusive isso que os cristãos falavam para os romanos. Porque os romanos também tinham uma religião pagã. Eles perguntavam, seu Deus é qual? Correspondente a qual? Eles falavam, não é nenhum Deus, é quem criou tudo isso aí. E tudo aí que é criatura dele não é divino. O povo falava, nossa. Alguns falavam, vocês estão loucos. Outros falavam, pera, interessante. Né? Então assim, a pessoa que não entende isso, ela acha que você falou a palavra Deus é a mesma coisa. Tem até um cara que faz tirinha, ele bota os deuses, né? Bota Jesus, Thor, né? Zeus, etc e tal. Como se fossem a mesma concepção. E não é a mesma concepção. Mas você vê, uma vez que você aboliu a metafísica, que constata a existência, a necessidade da existência do primeiro motor, né? E constata também a dinâmica da realidade, se você perdeu isso, você aceita daí qualquer discurso. Você aceita o discurso dominante. Você aceita o que a elite fala, geralmente. Por quê? Porque é mais fácil para o ser humano aceitar o que a autoridade fala. Toda vez que você extingue a capacidade do homem de investigar por si a natureza, ele vai sempre se apoiar na autoridade, na figura paterna. E aí as pessoas obedecem ao que a autoridade diz. Seja ela autoridade religiosa, ou seja ela autoridade civil. Certo? Então o Marcílio está fazendo isso, ele está destruindo a inteligência das pessoas. E é muito mais fácil você pensar assim. Por quê? Porque é complicado você entender a metafísica da realidade. Dá trabalho.
Então é muito mais fácil você simplesmente aceitar que você não entende, né? Bom, isso aqui recebe uma ajuda gigantesca. É que eu falei, Marcílio tinha a intenção mesma de criar um Estado laico, né? Um Estado onde religião não entra na conversa, né? O Estado manda em tudo, né? E só o que ele considera como racional, ou seja, o que você enxerga, né, que é material, vamos dizer assim, é considerado como conhecimento seguro. Você vê que ele já deu toda a deixa ali para depois vir o marxismo, né? E falar que toda a cultura humana é produção do homem. Então a Bíblia vai ser vista como uma produção humana. Né? Tudo é produção humana. É uma invenção do homem. Não é assim que a gente aprende na escola? Todo mundo, ó, quando você começa a ter aula de história na quinta série com 10 anos de idade, você vê lá tudo como uma produção cultural humana. Nada como uma constatação. Ele deixa de acreditar que o ser humano faz constatações da realidade. Dá vontade de perguntar assim, como é que você fez essa constatação? Se nós não podemos fazer constatações. Né? Ou seja, é autocontraditório. Só que é um argumento que cria uma pegadinha, um labirinto mental. Né? E as pessoas que não têm preparo caem. Depois você vê o Ockham. O Ockham que acaba de jogar gasolina na história. Porque o Ockham, ele é nominalista. O nominalismo, ele não acredita também que nós conhecemos a realidade. Ele não acredita que nós conhecemos a essência das coisas. Ou seja, essência é o nome, daí que eu falava nominalismo. Essência é um nome que eu dou às coisas. Então, por exemplo, eu dou o nome de vaca a determinados indivíduos, mas nada me garante que que há uma essência em comum entre as vacas. Dá vontade de perguntar assim, né? Então, como é que eu percebo que todo indivíduo é uma vaca, quando eu vejo uma vaca? Né? Eles falaram porque há semelhanças, mas nada garante que é uma semelhança específica. É louco, tem que ter um saco para discutir com isso, assim. Você vê que não falei para vocês, a essência, você não tem consciência que você está reconhecendo a essência das coisas, mas você faz isso naturalmente. Você pode fazer a experiência com uma criança de 3 anos, que começou a falar. Mostre a ela 3 maçãs, 2 vermelhas e uma verde. E pergunte, quantas maçãs tem aqui? Ela fala 3. Porque ela sabe que maçã se refere à essência, e não à cor. Naturalmente nós fazemos isso. Eu reconheço a essência das coisas, e depois eu olho o indivíduo, do indivíduo eu tiro a essência, e quando eu vejo outro indivíduo, eu reconheço. Eu reconheço o que é essencial, né? Eu separo da essência o que é substancial e o que não é. E o que é acidental, inclusive. Eu sei reconhecer isso aí, naturalmente. Só que eles negam isso, eles falam que é tudo uma projeção humana. Se tudo é projeção humana, eu também não conheço a finalidade das coisas. Né? Então, também não tem como eu conhecer objetivamente a realidade, muito menos o que a Bíblia diz. Então a Bíblia, de novo, é confirmada como algo subjetivo, e tudo aquilo que é relatado como miraculoso não é visto como um testemunho de um fato ocorrido, mas uma hipótese. E uma hipótese mirabolante, por quê? Porque eu não estou vendo todo isso. Eu não estou vendo cego andando, enxergando, paralítico andando por aí, homem ressuscitando, eu não estou vendo essas coisas todo dia. Então isso aí é visto só como uma hipótese mirabolante. Claro que o Ockham, ele era católico, ele era um frei. Então ele dizia assim, você tem que aceitar a fé. Só que você falou para a pessoa que a fé não tem validade, aí você quer que ela aceite depois? Ou seja, ele é contraditório. E você vê, ele é um cara especialista em lógica. Só que a lógica dele é uma lógica feticista. É a ciência da lógica isolada da realidade. É brincar de fazer formulinhas. Né? Até chegar na lógica matemática lá do Whitehead e do Russell, no século XX, que não tem vínculo nenhum com a realidade. É só o raciocínio fechado. Eles se esquecem de que o raciocínio é baseado em primeiros princípios que nós intuímos da realidade, senão aqueles próprios raciocínios não teriam nexo entre eles. Lembra que eu falei? Princípio de identidade, princípio de não contradição, terceiro excluído. Se eu não tenho esses princípios, eu não consigo nem fazer o raciocínio fechado. Agora, se eu nego que eu colho informações da realidade, e se eu fico fazendo só raciocínios fechados, eu estou brincando, é o adulto criança, né? Por exemplo, o Bertrand Russell faz isso. O Bertrand Russell desenvolveu uma lógica matemática altamente complexa, que é usada inclusive em programação de computadores, etc. Só que quando ele vai falar, ele comete um erro lógico a cada linha. Né? Por exemplo, ele falou assim, ele não acredita em Deus porque, assim como ele não acredita numa chaleira orbitando Saturno. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra?
que tem a ver o ser necessário com um ente contingente hipotético circulando Saturno? Uma chaleira circulando Saturno, orbitando Saturno, seria um ente contingente. Agora, Deus é o ser necessário. Então, ou seja, ele toma duas coisas como se fosse uma. Tá? Isso é a mesma coisa que falar assim: eu não acredito que fulano tem uma mãe, porque o meu pinheiro não tem uma mãe. Então por que tem a ver o pinheiro com um ser humano? Você mistura duas coisas que não tem nada a ver e faz um raciocínio. Você equivale duas coisas que não são equivalentes. Aí você cria um espantalho e refuta o espantalho. E sai achando que você arrasou. Ou seja, é esse o tipo de pensamento que o nominalismo engendra, né, consequentemente. Certo? Um pensamento que desvaloriza a razão. Uma vez que você desvaloriza a razão, acontece o quê? Aquilo que eu já falei também aqui. Só existe a vontade. E aí, se só existe a vontade, e a vontade não está sendo iluminada pela verdade, né, ela vai ser guiada por quem? Pelo sentimento, que é a parte racional. Então a vontade vai virar o quê? Ela vai ser escravizada pela parte sensitiva, que simplesmente deseja algo. E aí a vontade, que ignora, né, a verdade que é iluminada pela razão, ela sempre opta pelaquilo que é mais fácil. Né? Então, a vida humana vira o quê? Vira uma sequência de decisões que simplesmente tendem a agradar a minha parte sensitiva. Nas pessoas um pouco mais espertas, elas começam a ter interesses mesquinhos, mas mais complexos. Como, por exemplo, interesses políticos. A pessoa mais idiota vira um macaco mesmo. Eu só penso em comer, beber, fazer sexo, dormir. Só isso, mais nada. Né? Só que o substrato filosófico que vem é o quê? Não existe verdade. Não existe a possibilidade de conhecer a realidade. Logo, a verdade, ou seja, o bem e o mal é determinado pelo voto da maioria. E o voto da maioria. Só que se você deixa os homens fazendo o que querem, vira uma briga. Então tem que ser a vontade do governante de novo. Então o voluntarismo gera. De novo, você dá mais poder para o governante. Vocês entendem de onde que vem o poder absoluto que o Estado tem hoje aqui? Tá? Aí as pessoas reclamam, vejam só, né, fazendo uma relação com o que é importante a gente sempre fazer isso. As pessoas reclamam, por exemplo, de ativismo judicial. Ah, mas a lei está de um jeito, o juiz vai lá e interpreta da forma como ele quer. Eu falei, a partir do princípio que você falou para a pessoa que não dá para conhecer a realidade, o que te faz pensar que daí ela vai obedecer a lei escrita? Essa lei escrita já é um consenso? Ele vai tirar o consenso dele. É óbvio que ele não é. Mas, porque, veja só, se você aboliu a noção de conhecimento objetivo, o consenso também é subjetivo. O que é consenso? Entendeu? Por exemplo, não tem o pessoal hoje que reinterpreta o que é democracia? Ué, a noção grega de democracia é o quê? Vontade da maioria. Hoje em dia, o que é democracia para o pessoal? É defender a minoria. Ou seja, é o contrário. Você fala assim, a maioria do povo brasileiro não quer o aborto. Mas a gente tem que defender as minorias. Então vai goela abaixo todo mundo. A maioria do povo brasileiro não quer casamento gay. Mas a gente tem que defender os gays. Que querem casar. Então, a gente tem que... Ou seja, o consenso vira... Tudo é plástico, você entende? Você aboliu... É que eu falei, é uma bola de neve. É o que São Tomás diz, um pequeno erro no início vira um erro gigantesco no fim. É que nem quando você vai fazer uma conta matemática, né? Você vai fazer uma equação, vai resolver uma equação de segundo grau. Aí você erra um sinal. O que acontece? É tudo errado. Você pode até desenvolver certo, mano. Tudo errado. Você errou lá no início, o erro só cresce ao passar do tempo. Só cresce. Você aboliu a capacidade da pessoa ter conhecimento objetivo, tudo vira subjetivo. E tudo vira consenso. Então, quando você tem uma pessoa mais ou menos sensata, ela ainda vai seguir. Mesmo sem ser obrigada pela lei, ela vai seguir um conhecimento objetivo. Ela vai seguir, por exemplo, se você fosse no Congresso Brasileiro em 1930, a letra da lei já era nominalista. Mas os parlamentares, né, por serem de uma cultura católica, não seguiam.
Você entrava, por exemplo, no Congresso, tinha uma cruz. Você entrava no tribunal, tinha uma cruz. Você fazia um juramento sobre a Bíblia. O Estado era laico, mas todo mundo aceitava isso. Agora, quando a cultura começa a ser deteriorada, as pessoas vão perder a inteligência, aí eles pegam a brecha que já está na lei e aplicam. Né? Não tem como. Por exemplo, a Constituição brasileira é inteira assim. Eu até vejo esse pessoal, claro, a gente pode, em determinados momentos, né, por estratégia política, falar assim, não, você tem que seguir a Constituição aqui ou ali, por estratégia. Agora, não adianta você tentar resolver a sociedade com uma Constituição que está errada. A questão não é a Constituição, a questão é a própria mentalidade que construiu aquela Constituição e que as pessoas estão vivendo hoje. Ou dos próprios padres, etc. Você vê padre fazendo homilia na missa. Gente, a Virgem Maria engravidar virgem é algo inconcebível pela razão, mas é Deus que operou o milagre. Eu falei, quem disse que é inconcebível pela razão? Deus fazer uma mulher virgem engravidar? Quer dizer que ele pode criar o universo do nada e não pode fazer uma mulher engravidar? Virgem? Não é inconcebível pela razão, é composição de ser e não ser. Inconcebível da razão é falar assim, Deus vai criar um quadrado redondo. Aí é inconcebível. Deus não pode criar um quadrado redondo. Porque quadrado, por definição, não é redondo. Deus pode transformar um coelho num gato, mas ele não pode criar um animal que seja coelho e gato. Ou seja, composição de ser ou não ser, ao mesmo tempo. Ou é coelho ou é gato. Ah, mas pode ter a orelha de coelho e focinho de gato. Aí é outro bicho. Que nem o ornitorrinco. Né? O ornitorrinco tem corpo de castor e bico de pato. Né? Mas ninguém que viu o ornitorrinco achou que era um filho de castor com pato. Quando os britânicos chegaram na Austrália, falaram, isso aqui é um novo bicho. A essência, exato, a essência é outra. Não, isso é um outro bicho. Parece um castor, parece um pato, mas não é um pato, é um castor. É um outro bicho. Vamos dar um nome aqui, ornitorrinco. Ok. Mas você já viu que é um outro bicho. Entende? E composição de ser ou não ser, que é irracional, que é impossível até para Deus. Agora, o que é concebível racionalmente é possível. Se algo é impossível para a natureza, ela não é impossível para Deus, necessariamente. Quer dizer, tudo que é concebível racionalmente é possível a Deus. Não é possível para a natureza, não é possível para nós. Mas é possível. Não é possível para a natureza, não é possível para nós, mas é possível a Deus. Se não é contraditório. Agora, o que é contraditório é absolutamente impossível, e aí sim é inconcebível racionalmente. Se fosse inconcebível racionalmente a Virgem Maria engravidar, ninguém entenderia quando você falasse. Uma virgem engravidou. Hã? Não é o que eu ia falar, Deus criou um quadrado redondo. Você consegue imaginar isso? Não, você consegue falar. É o que a gente chama de flatus votis. Né? Um vento. Né? Você fala. Agora, então você entende o quê? Que Deus, sendo o criador do ser, assim como ele criou o primeiro ser humano, ele pode criar um ser humano direto no útero de uma mulher. Ou não. Ele é o princípio do ser. Tudo que existe está sendo sustentado por ele. Né? Aí você entende. Isso é concebível, racionalmente perfeito. Esse que é o problema de Averroes. Que Averroes, porque de fato, mandamentos do Islã, princípios doutrinários do Islã, eles são contraditórios. Então o Averroes até tem certa razão quando ele fala que a verdade da fé ela é contraditória e não dá para ser compreendida pela razão, porque em relação ao Islã. Só que quando isso chega no cristianismo, eles acham que o cristianismo é a mesma coisa. Não. E é o que diz São Tomás. Se você entende um milagre ou um dogma, que aquilo é contraditório, é porque você não entendeu o dogma. Ou porque você está pensando errado. E São Tomás fez isso, ele explicou tudo. Para quem tem, como dizia Jesus, quem tem ouvidos ouça. Né? Quem consegue ler, quem tem paciência, quem tem. Entende lá que está tudo muito bem explicado, sem contradição interna nenhuma. Não há contradição em nenhum dogma católico. Um dia eu falei isso, o cara deu risada. Cristianismo racional, porque se Voltaire ouvisse isso, ele queria duro. Eu falei, sim, Voltaire agora é régua para medir alguma coisa. Voltaire não sabia nada de filosofia escolástica. Né? Assim como não sabia Russell e todos esses modernos que não entendem. Sim. É a inversão. É bom. Sim. Sim.
Exato. Não é contraditória. É aí que tá. O texto material, ele pode ser contraditório, em alguns trechos da Bíblia. Mas o texto tem que ser interpretado à luz da realidade. Então, se o texto soa contraditório, é porque a interpretação está errada. Agora, quando chega, por exemplo, o John Wycliffe, que a gente vai ver na aula que vem, ele já vai dizer que se o texto é contraditório, então ele está certo.